Olá, meus amores, amo vocês, estou com muitas saudades, tá bom? Obedecendo aos decretos do governo e do município, a gente não está se reunindo presencialmente, tá bom? Por isso que a gente está gravando essas mensagens para que você assista, tá bom? Mas eu quero que você assista com atenção, tá bom? Com o espírito quebrantado, sabe, com muito temor no teu coração, ainda que você esteja na tua casa. E não é um ambiente que você está acostumado, né, a fazer culto, né? Junto, sozinho, né, com a sua família, ainda em casa, mas eu quero que você separe esse momento, realmente com muito temor, sabe, que você busque a Deus mesmo em espírito, que você glorifique a Deus quando você quiser, sabe, se no meio da mensagem você quiser orar um pouquinho, ore, sabe, glorificar a Deus, você está fazendo um culto a Deus. É mais do que um filme que você está assistindo ou um vídeo no YouTube, não. Eu vou pregar a palavra de Deus e que ela queime e arda no seu coração. E que você manifeste isso em nome de Jesus. Portanto, eu quero te pedir, não assista essa mensagem fazendo comida. Não. Peça para os teus familiares, olha, eu queria pedir que para vocês me deixassem um pouquinho quietinho, eu vou fazer agora um culto para Deus, caso eles não participem disso. Tá bom? E se possível, chame toda a sua família. Tá bem? E mais uma coisa eu quero te pedir, não se irrite com os filhos. Tá bom? Amo muito vocês, estou com muitas saudades. Já a gente está de volta, se reunindo presencialmente. Tá bem, meus amores? Não esqueça de algumas coisas do Bíblia Todo Dia. Isso vai fortalecer você diariamente. Oração, jejue. Estamos resgatando oração e jejum. Faça isso. Tá bem, meus amores? Em nome de Jesus Cristo. O tema que a gente vai começar nesses domingos, não sei quanto tempo vai levar, mas é sobre alinhamento. E esse tema, meus amores, ele se faz necessário porque é muito comum, com o passar do tempo, a gente se desviar um pouquinho, ou pegando um atalho, ou um pouquinho à margem daquilo que realmente é, muitas vezes, o que Deus queria. Isso é muito comum. Portanto, numa época dessa de caos, de medo, de muita preocupação, de muitas mortes, a gente quer falar sobre certas coisas da palavra de Deus para que a gente possa se alinhar de novo à vontade de Deus num tempo de muita pressão da sociedade sobre a própria sociedade mesmo. Tá bem? Então preste muita atenção nisso. Por isso escolhi Números, capítulo número 14, lá no verso número 11. É o texto e o tema da mensagem hoje. O tema da mensagem de hoje é até quando? É isso que diz em Números 14, verso número 11. O Senhor disse a Moisés, até quando? Até quando é uma coisa que está muito comum no nosso vocabulário hoje, nas nossas conversas. Até quando a gente vai esperar a vacina? Até quando vai durar o Covid-19 e essa pandemia? Até quando o lockdown? Até quando isso ou aquilo? Até quando para que a economia retome? Até quando para que a gente se quebrante com tudo isso que está acontecendo e se chegue a Deus? Até quando eu vou olhar para dentro de mim com tudo isso que está acontecendo e vou rever o que faço? Até quando que eu vou olhar para Deus? Porque olho para a esquerda e para a direita e vejo que cada vez fica mais apertado. Então até quando eu vou olhar para cima e vou buscar Deus? Então nas nossas conversas essa palavra é muito comum, até quando? Por isso que o tema da mensagem é esse. E é o que Deus perguntou a Moisés. Moisés, até quando? Por isso eu quero falar sobre isso. Não sobre o até quando que nós fazemos. Não sobre o até quando que nós usamos. Mas o até quando na perspectiva de Deus. Porque Ele também tem uma expectativa a nosso respeito. Para isso eu preciso te contar uma história. Do capítulo número 13 de Números. E a mensagem de hoje se concentra nesses dois capítulos. 13 e 14. Portanto, deixa a tua Bíblia aberta, tá bom? Capítulo 13, Deus fala a Moisés. Moisés, faça o seguinte. Levante 12 homens e mande eles espiar a terra de Canaã. Mande eles fazerem um relatório. Eles darem uma olhada na terra, porque é a terra que eu vos dou. É uma terra que eu prometo. Pela minha palavra, eu estou dizendo que vou dar essa terra a vocês. É uma promessa. Então o que Moisés faz rapidamente? Escolhe de cada tribo, escolhe então 12 líderes. 12 homens. E é muito interessante que esses homens são líderes da nação de Israel. Não são quaisquer um. Não, são pessoas extraordinárias, acostumadas já com pressão, acostumadas a lidar com pessoas, a resolver problemas.
São pessoas mais experimentadas, mais maduras. 12 líderes, então, são enviados para espiar Canaã, a terra que Deus prometeu. Moisés disse para eles, no verso número 18, olha, vão, vejam a terra, vejam tudo, as planícies, as montanhas, os mares, vejam como as cidades são fortificadas, fortalecidas, vejam qual é o costume das pessoas, quão fortes elas são. Perceba as coisas, perceba o que a terra produz. Traga um pouco, traga amostras de tudo isso para que a gente possa ver. Traga um relatório completo. E então o que eles fizeram? Levaram 40 dias, diz o verso número 25 do capítulo 13, para espiar a terra. Depois de 40 dias, olhando tudo aquilo, eles voltaram. A Bíblia diz, ali no verso número 24 e 23, que eles chegaram ao Vale de Escol. Esse Vale de Escol é por causa eles deram esse nome por causa de um cacho de uva que eles colheram. E esse cacho teve que ser levado, carregado por 2 homens. Colocaram esse cacho numa vara e por 2 homens carregando um cacho de uva. Olha o tamanho dessa fruta. Eles trouxeram. Depois de 40 dias, diz a Bíblia ali no verso número 26, então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E eles disseram isso mesmo. Olha, de fato, no verso número 27, de fato, realmente essa terra de lá emana leite e mel. O que significa isso? É uma terra maravilhosa. Ela é extraordinária, tem água limpa. Olha, tem relva, tem terra boa, tem montanhas, tem cachoeiras. Realmente a terra é extraordinária. É isso que eles estavam falando. Mas depois que eles falaram as coisas boas, esses espias, ou melhor dizendo, parte deles, né, a maioria, disse no verso 28, contudo, entretanto, uma coisa muito importante. Essa terra não é só de frutos enormes, mas também de habitantes que são gigantes. Os habitantes de lá são pessoas gigantes. Lá vivem então os jebuseus, heteus, cananeus. Olha que coisa mais interessante. Diz até, eles estavam dizendo que até lá existem gigantes. Também vimos ali os nefilins, ou gigantes, diz o verso número 33. E olha o que eles falaram. Pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, ou dos gigantes. E éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. O que eles estavam falando agora? Estavam falando de coisas agora. Os habitantes dessa terra maravilhosa, extraordinária, eram fortes. Tinham até gigantes. Eles se sentiam tão pequenos olhando para a população e para a comunidade daquelas cidades que eles se achavam como gafanhotos, insetos, diante daquela população e dos seus exércitos. A tal ponto que eles chegaram até nós temos a impressão que diante deles também nós somos gafanhotos, também somos insetos. Talvez nesse andar pela cidade eles passaram por essas pessoas e talvez não tiveram tanta importância no meio deles. Olha que coisa interessante no meio deles. Esse então foi o relatório. Disseram que a terra é boa, mas o povo lá é forte demais. E eles concluíram do relatório. E o que eles concluíram? Ali que diz o verso número 31. Não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Essa então é a conclusão desse trabalho de espionagem e de ver a terra que Deus tinha mandado a Moisés escolher 12 homens para fazer. Não vai dar. Não vai dar. Aquilo que Deus prometeu, a gente não vai conseguir conquistar, porque o povo de lá é forte demais para nós. Essa foi a conclusão. Qual foi o resultado disso? O povo inteiro chorou a noite inteira. Israel ouviu aquilo e começou a chorar, e começou a reclamar, e começou a murmurar. Qual é a primeira coisa aqui nessa mensagem que eu quero pontuar para você? A primeira coisa importante. Esses espias, a maioria deles, não todos. Josué e Caleb, por exemplo, disseram, não, nós vamos conquistar porque Deus nos deu. Mas os outros 10 não. Não tem como, eles são mais fortes do que nós. A primeira coisa que eu quero pontuar é, esses espias, eles prestaram atenção mais na capacidade dos gigantes do que nas promessas de Deus. Essa é a primeira reflexão. E eu quero perguntar isso a você. Num tempo de gigantes,
num tempo de números enormes, de estatísticas enormes, num tempo de que todos os dias nós vemos números e cada vez mais eles ficam maiores. Alguns números gigantescos, quando a gente pega Brasil inteiro. Quando a gente pega mundo, então, meu Deus, maiores ainda. Mas como está você no meio de tudo isso? Como está você quando você olha que 95% das UTIs estão ocupadas? Como está você quando começa a olhar as coisas e as informações e as estatísticas? E começa a ver aqui, está alto demais esses números. Está sério demais. E está mesmo. Eu não estou dizendo que não está. E com certeza está mesmo. Eu não sou um negacionista. Com certeza está sério mesmo. Mas o que você vai fazer, filhos de Deus? Você vai prestar mais atenção na capacidade dos gigantes ou nas promessas de Deus? Você precisa responder isso. Você tem prestado mais atenção nos gigantes dessa época? Naquilo que a gente olha e diz, meu Deus, a gente não tem como vencer isso. Ou você tem olhado para as promessas de Deus? O verso número 31 fala que os espias, ou a maioria deles, prestaram mais atenção nos gigantes. Mas por que eles não prestaram atenção no verso número 2, onde Deus disse, olha, a terra de Canaã que vos dou. Por que eles não prestaram atenção nas promessas de Deus? Talvez eles não tinham dúvida do poderio de Deus, que Deus poderia dar a terra, mas talvez eles tinham dúvida que Deus quisesse dar a terra, eu não sei. Mas realmente o que aconteceu é que eles ficaram em dúvida e a incredulidade entrou no coração deles. E esse é um perigo. É um perigo quando a gente olha mais para os gigantes e a capacidade deles. É um perigo a gente olhar mais para essa pandemia e o que ela pode causar e o que ela pode destruir do que a gente atentar para as promessas de Deus. Saiba que Deus disse que a sua bondade e a sua misericórdia estariam conosco todos os dias. Você precisa pensar nisso. A quem você tem dado atenção? E qual é a consequência disso? É a incredulidade. No capítulo número 14 diz uma coisa interessante. Eles murmuram, eles choram e olha o que eles falam ali no verso número 2. Eles dizem, e toda a comunidade lhes disse, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito. Olha o que eles dizem. Passam uma noite lamentando, passam uma noite chorando e eles disseram, olha, seria melhor a gente nunca ter saído do Egito. Era melhor ser escravo. E eles dizem mais uma coisa ainda, seria melhor se tivéssemos morrido nesse deserto. Eles estão dizendo uns aos outros isso, e estão dizendo à liderança, a Moisés e a Arão. E estão dizendo a Deus, seria melhor morrermos aqui mesmo. Estão desistindo de viver, estão sem esperança, estão murmurando. O povo de Deus murmurando, o povo de Deus reclamando. Eu quero chamar a tua atenção, por favor. Cuidado com o que você ora. Porque se você orar a vontade de Deus perfeita na tua vida, vai ser maravilhoso, porque é a vontade de Deus. Mas se você orar alguma coisa e Deus permitir na tua vida que não seja a vontade de Deus, talvez você sofra. Eles estão pedindo aqui a morte no deserto. E é exatamente isso que Deus faz. Deus faz exatamente isso. Responde o que eles querem, deixando-os morrer no deserto. Aonde que está isso? Está ali no verso número 27 do capítulo 14. Até quando sofrerei com esta comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Diz-lhes, pela minha vida, diz o Senhor. Olha, Deus está jurando por Ele mesmo. Certamente vos farei conforme o que pedistes. Deus está dizendo, eu vou fazer exatamente o que vocês pediram. E o que foi? Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Então eu quero pedir para você. Tome cuidado nesse momento de pandemia e de caos. Tome cuidado nesse momento de muitos números, de muitos gigantes. Tome cuidado com o que você pede. Tome cuidado com o que você ora. Porque é possível Deus conceder a você aquilo que você pede. Esses homens pediam para morrer no deserto. E foi exatamente isso que Deus concedeu.
Uma outra coisa interessante, diz ali no verso número 3, isso mexe muito com o meu coração. Diz ali, porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada. Deus nos trouxe, então, nos livrou do Egito, não somos mais escravos, mas nos trouxe aqui para que a gente guerreie, lute e morra pela espada. Olha o que eles falaram. Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Seria melhor voltar para o Egito. Olha o que a incredulidade faz. A primeira evidência da incredulidade. Pensa nesse verso. Meus amores, presta atenção na Bíblia. Capítulo número 14 de Números, verso número 3. A primeira evidência da incredulidade, a primeira evidência que a gente está prestando mais atenção nos gigantes do que nas promessas de Deus, é quando a gente tem uma preocupação demasiada com as nossas esposas e com os nossos filhos. Pensa nisso. Eles estão preocupados com as mulheres. Eles estão preocupados com as suas mulheres, com as suas esposas e com seus filhos. E essa preocupação é tão grande que eles acabam não acreditando nas promessas de Deus. E que esse medo pelas suas famílias é tão grande, toma uma proporção tão grande que eles não mais escutam aquilo que Deus prometeu. E é isso que os leva então a um coração incrédulo. Como você está? Meu Deus do céu! Todo leitor da Bíblia sabe que nós temos que cuidar da nossa família. Todo leitor da Bíblia lê textos bíblicos que cuida dos da família da fé. Meu Deus do céu! Mas cuidado quando a tua preocupação com a tua família é demasiada, é excessiva. Ela pode gerar medo no teu coração, ansiedade e pânico e pode te levar a se esquecer das promessas de Deus. E entenda uma coisa, quando você deixa de ouvir o que Deus prometeu, é uma ação de um coração obstinado, duro diante de Deus. E qual é a consequência disso? Você perde a comunhão com Deus, não a salvação. Não a salvação, mas a comunhão com Deus sim. E isso é muito sério. Uma pessoa com um coração incrédulo perde a comunhão com Deus. E eu estou chamando você para voltar. Esse é um alinhamento. Povo de Deus, é isso que a gente precisa se alinhar e talvez a gente tenha se desviado. Olhado para os gigantes e esquecido do que Deus prometeu e ficado tão preocupado com certas coisas que a gente agora duvida, não acredita, questiona, tem um coração duro, murmura. Pare. A incredulidade nos fará perder a comunhão com Deus, portanto volte para o que é certo. Volte para a comunhão com Deus. Um coração incrédulo que duvida das coisas de Deus perde a paz, perde a comunhão com o Espírito Santo, perde a alegria. Pare, volte, meus amores, volte, meus amores, em nome de Jesus, volte a crer, volte a se lembrar de tudo aquilo que Deus te disse, não importa os gigantes. Alguns aqui talvez digam assim, puxa, como diz o texto aqui, trouxe a essa terra para cairmos à espada. É claro que esse povo teria que pegar na espada. É claro que Deus estava dando a terra prometida e que eles teriam que lutar. Você acha que ninguém morreu? Você acha que de Israel, na conquista da terra prometida, ninguém morreu? Claro que morreu. E eu não sei quem morreu ou quem viveu. Eu só sei que Deus deu aquela terra para eles. Eu não sei quem vai viver ou quem vai morrer. Eu só sei que nós precisamos nos alinharmos nas promessas e na palavra de Deus. Porque Ele está perguntando para mim e para você até quando? Até quando a gente vai murmurar? Até quando a gente vai reclamar? Até quando a gente vai duvidar? Até quando a gente vai endurecer o coração? Até quando a gente vai perder a nossa comunhão com Deus porque deixamos de crer nele? E a gente vai estar acostumado com tudo isso e levando o nosso dia a dia? Até quando? Olha o que aconteceu. O último ponto que eu quero dizer a você. Um ponto muito interessante. Então, com tudo isso, eles disseram assim, escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Eles já estavam querendo escolher um outro líder da nação, tirar Moisés e Arão e escolher outro para voltar para o Egito para ser escravo. Verso número 5, olha o que Moisés e Arão fizeram na hora. Moisés e Arão dobraram seus joelhos e se prostraram com o rosto em terra. Na hora, eles começaram a se humilhar e a orar a Deus na hora.
Naquela mesma hora se levanta 2 homens, 2 dos 12 dos espias, Josué e Calebe. Ah, homens extraordinários. E eles começaram a dizer assim, que tinham feito parte dos 12. Eles rasgaram as suas roupas, diz o verso 6, e no verso 7 eles disseram: ó todo o povo de Israel, a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Aquilo que Deus tem nos prometido é maravilhoso demais. Não é normal, é extraordinário. Verso número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que dá leite e mel. Olha o que esses dois estão dizendo. A terra é extraordinária e se o Senhor se agradar de nós, se Deus se agradar de nós, Ele vai dar essa terra para nós. Olha a fé deles. Olha, eles estiveram lá, eles viram os gigantes. Oh, coisa mais poderosa. Eles viram os gigantes como os outros 10. Mas eles responderam diferente. Olha que interessante. O povo ouviu o que Josué e Calebe disseram, pegaram em pedras e disseram: vamos apedrejá-los. Nesse exato momento acontece algo poderoso. A Bíblia diz no verso número 10, então a glória do Senhor apareceu. Quando eles pegaram em pedras para matar, executar, Josué e Calebe, de tão irritados que ficaram, não se irrite, eu quero te pedir isso. Não se irrite, povo de Deus. Eu te peço isso como teu pastor. Não se irrite com aqueles que desejam ou se posicionam a ficar de quarentena. Não tem nada de errado nisso. Mas também não se irrite com aqueles que se levantam e dizem: se Deus se agradar de nós, Deus nos fará conquistar essa terra. E se nós como igreja não brigarmos, não nos irritarmos, não julgarmos uns aos outros, e se nós respeitarmos uns aos outros? O que Deus espera? Então, nesse exato momento que a nação pega em pedras para apedrejar Josué e Calebe, nesse exato momento a glória de Deus aparece. Quando que a glória de Deus aparece? Quando todo mundo se posiciona. Você entende isso? Você entende isso? Você entende que Deus não se manifesta atrasado? Você entende que ele aparece, ele se manifesta quando todo mundo toma uma decisão, quando todo mundo se posiciona. Aí então ele aparece. O povo tinha decidido, se posicionado, o povo tinha decidido voltar a ser escravo do Egito. Colocar outro líder. Josué e Calebe tinham se posicionado, se levantaram: não, se Deus se agradar de nós, Ele nos vai dar essa terra. Moisés e Arão tinham se posicionado, dobraram o joelho e começaram a chorar e a clamar a Deus. Depois que todo mundo se posiciona, os 10 espias tinham dito: não é para nós, o povo lá é gigante, mais forte do que nós somos como insetos. Depois que todo mundo faz sua escolha, Deus aparece. Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha, povo de Deus? O que você quer? Você vai escolher outros líderes e voltar para o Egito? Você vai dobrar o joelho e orar? Você vai dizer: realmente os gigantes são gigantescos e não tem como vencê-los e somos como insetos diante deles? Você vai fazer como Josué e Calebe: se Deus se agradar de nós, Ele nos dará o que prometeu. Qual é a tua posição? Sabe de uma coisa, você está se posicionando. Talvez você não percebe, mas você está tomando posições. Você está dizendo o que você pensa, o que você vai fazer. E Deus está vendo. E está chegando a hora de Deus se manifestar. E Ele vai ver as posições de cada um. E então, quando Deus se manifesta, diz ali o verso número 11, que é o que nós lemos no início da mensagem. O Senhor disse a Moisés: até quando? Até quando esse povo me desprezará e não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele?
Até quando nós vamos duvidar de Deus, apesar de todos os sinais que Ele já fez? Até quando a gente vai olhar para os gigantes e esquecer o que Deus prometeu, mesmo com tudo aquilo que Ele já respondeu, já prometeu e já realizou na nossa vida? Até quando? Até quando ficaremos em pânico, amedrontados, ansiosos? Até quando daremos ouvido para as notícias, para as estatísticas, para os números que crescem todo dia? Até quando? E a gente vai deixar de lado as promessas de Deus. Saiba, há promessas de Deus ao teu favor. Há estatísticas de Deus ao teu respeito. E saiba de uma coisa, sempre é 100% tudo aquilo que Deus prometeu na tua vida acontece. Até quando? Até quando a gente vai desprezar as coisas de Deus? Até quando a gente vai ficar tão preocupado com a nossa vida e a gente vai deixar de lado o que Deus quer que a gente faça em tempos como esse, sal da terra e luz do mundo, cidade edificada sobre a montanha? O que você acha que Deus espera que façamos? Até quando? Até quando vamos esperar um decreto após o outro? Até quando? Um lockdown até o outro? Até quando? Mais um ano? Mais 2 anos? Deus nos livre. Deus nos livre de chegarmos no final de tudo isso e eu não sei quanto tempo vai levar. E a gente olhar para trás e a nossa consciência nos acuse. Meu Deus, eu sou servo de Deus, embaixador de Cristo, represento Deus na terra. Eu devia ter agido diferente no meio de tudo isso que ficou para trás. Então, não precisa a nossa consciência lá na frente nos acusar que a gente não agiu como deveria a igreja de Cristo na terra. Não, vamos fazer agora. Esqueça os gigantes, preste atenção nas promessas de Deus. E olha o que Deus disse. Verso 12. Eu o ferirei e o rejeitarei. Deus está falando sobre esse povo que decidiu. Eu o ferirei e o rejeitarei com uma praga. E farei de ti uma nação maior do que mais forte do que aquele. Deus ficou muito irado. Sabe de uma coisa? Você sabia que no livro de Salmos, eu esqueci os Salmos, acho que é 95. Olha o que diz ali, durante verso número 10, Salmo 95, 10. Durante 40 anos indignei-me contra aquela geração. Por 40 anos, Deus ficou indignado com aquela geração que não acreditou que Deus os daria aquela terra. O maior medo deles? A esposa e os filhos. Sabe o que Deus fez? Essa geração então que não acreditou vai morrer no deserto, como vocês pediram. E sabe o filho de vocês, que vocês tinham tanto medo em proteger? Eu os tomarei na mão. Eu cuidarei dos vossos filhos, e a eles que entrarão na terra que eu prometi a vocês. E vocês, pela incredulidade, não vão entrar. Olha que interessante, está ali no verso número 31. Mas as vossas crianças, sobre as quais dissestes que seriam capturadas, farei entrar nessa terra, e elas conhecerão a terra que rejeitastes. Igreja, até quando? Nós precisamos nos posicionar. Como Moisés e Arão e como Josué e Caleb. Nos prostrando e orando muito, chorando mesmo por esse país e por essa nação, e que Deus dê muita sabedoria aos governantes. Mas também dizendo ao povo de Deus, e também dizendo aos vizinhos e à sociedade brasileira, se Deus se agradar de nós, com certeza as suas bondades e misericórdias nos acompanharão. Você tem que ser um atalaia da esperança. Você tem que ser um porta-voz da boa notícia de Deus. Você precisa aproveitar as suas oportunidades. Então eu quero chamar a você algumas coisas. Nesse alinhamento todo, a nos alinharmos à vontade de Deus. Deus nos prometeu e Ele vai cumprir. Talvez a gente tenha que pegar na espada. Então eu quero te chamar, pegue na espada. Que espada é essa? Lute! De que forma? Todo dia. Leia as Escrituras. Vamos fazer um voto de lermos a Bíblia toda num ano. Nesse ano de 2021, vamos ler a Bíblia toda. Vamos ler ela 3 capítulos por dia. Entre no YouTube da igreja, lá Ieta Maracanã. Entre lá na playlist do YouTube e lá acesse livro a livro.
Nós começamos no livro de Lucas, para você ter uma ideia, em 1º de janeiro, e nós já estamos no livro de Gênesis. Se você quiser começar agora junto conosco em Gênesis, comece 3 capítulos por dia, mais ou menos, e assista os vídeos depois que você ler. Se você quiser começar em Lucas, lá do início, comece, mas faça. Agregue a tudo isso oração. Depois que você ler as Escrituras, assistir o vídeo, ore. Estou chamando você, igreja, povo de Deus, para um alinhamento. Acrescente a tua semana jejum. E nós vamos pedir a você para jejuar. Vai ter semanas que é alguns dias, vai ter semanas que é um dia apenas, mas jejue. Jejue, ore pela tua casa, pela tua família, ore por esse país. E uma outra coisa importante, tenha comunhão com seus irmãos. Sem você fazer aglomeração, sem reunir 4 famílias, não. Mas vá visitar seu irmão. Não precisa você reunir, aglomerar a casa inteira, não. Poucas pessoas, menos do que 10. Mas vá visitar o seu irmão, pegue a sua esposa, vai visitar outro irmão com a sua esposa. Use álcool gel sim, use máscara sim. Mas quando você for visitar, coma, tenha comunhão, fortaleça as amizades. Mas fora isso, quando você for visitar, leve sua Bíblia. E em determinado momento, converse com aquela pessoa, vamos ler um pouquinho a Bíblia? Vamos repartir um com o outro aquilo que Deus tem queimado no nosso coração com a Bíblia todo dia? O que Deus tem falado com você? Faça essas perguntas. Como está o teu coração? E orem. Orem uns pelos outros, busquem a Deus juntos. Falem em mistérios. Saiam desse lugar de comunhão e de amizade. Saiam desse lugar leves, felizes, com laços mais fortes e cheios do poder e da presença de Deus. Busquem a Deus, Deus vai se manifestar. Deus está esperando essas posições para que então manifeste sua glória. Nós estamos impedidos de fazermos cultos presenciais. Então, de alguma forma, seja a igreja lá fora, em nome de Jesus. Fora isso, um quarto braço importante. Escrituras, oração e jejum, comunhão e o quarto braço, serviço. Estenda a mão às pessoas. Eu te digo isso, estenda as mãos às pessoas. Perceba as pessoas que estão em necessidade, veja com compaixão. Se mobilize para isso e estenda a mão. E não apenas reparta as coisas, mas agora nós vamos repartir com tanto amor que as pessoas verão que aquilo é uma manifestação do amor de Deus. Não é apenas uma oferta que receberão, ou um alimento que receberão, não é apenas uma ajuda para pagar a Copel, a água ou a luz, não, mais do que isso. A gente vai mais do que dar, mais do que repartir. Nós vamos vir com amor, com oração, com leitura da Bíblia, nós vamos gastar tempo, nós vamos orar por essas pessoas, nós vamos amá-las. E quando a gente for embora, elas terão uma convicção: Deus trouxe-os aqui porque me ama, porque elas vão ver amor de Deus nessas nossas ações. Igreja, eu termino essa mensagem te dizendo, até quando? Não é uma pergunta que homem está fazendo. É uma pergunta que Deus está fazendo. Até quando a gente vai deixar de ter a posição que Deus espera? Até quando a gente vai estar distorcido daquilo que Ele espera para 2020, 2021, 2022? Até quando nós vamos perder a comunhão com Deus por causa da nossa incredulidade, porque olhamos gigantes e não as promessas de Deus? Eu quero orar com você. Talvez você tenha perdido a comunhão e por isso está em pânico, angustiado, oprimido, pesado, coração apertado. Por quê? Porque está olhando gigantes e deixou de crer em Deus. Por isso perdeu a sua comunhão com Deus. E é assim, porque Hebreus capítulo 11, verso número 6 diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que recompensa os seus servos. Então eu quero orar para você para que a nossa comunhão com Deus seja restaurada. Eu quero orar para que você se arrependa da incredulidade, do medo, de olhar para os gigantes. Eu quero que você diga: Deus, me perdoe. Eu quero que a minha comunhão com você seja restaurada em nome de Jesus. Me perdoe, meu Deus amado, por pensar em levantar outro líder e voltar para o Egito, para a minha velha vida do pecado. Deus, me perdoe por querer pegar em pedras e apedrejar aqueles que estão tendo talvez uma atitude que aos meus olhos é muito mais arriscada
mas aos teus olhos é a correta e certa. Me perdoe, Senhor. Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Deus de graça e de poder, em nome de Jesus, eis aqui, meu Deus amado, aqueles que estão ouvindo esse vídeo, meu Deus, e que tiveram acesso de alguma forma. Eis aqui, meu Deus amado, a igreja, os filhos do Senhor, os meus irmãos. Nos perdoe. Nos perdoe, meu Deus amado, pela incredulidade, obstinação, dureza do nosso coração, meu Deus amado, em nome de Jesus. Porque a gente se cercou de certas coisas e não percebemos, meu Deus amado, que com as nossas decisões e posições a gente acabou, meu Deus amado, desacreditando e não crendo nas tuas promessas. Acabamos, meu Deus amado, nos esquecendo do que o Senhor disse e prestamos mais atenção nas notícias, nas estatísticas, meu Deus amado, que a cada dia aumentam. Nos perdoe, Senhor amado. O medo tem sucumbido com a fé. Senhor amado, mas nesse momento nós queremos pedir perdão. E não sei, meu Deus amado, qual de nós somos. Se somos a igreja que queremos um novo líder e voltar para trás, para a vida de pecado do Egito. Se somos aqueles que estão pegando em pedras e querendo apedrejar Josué e Caleb. Ah, meu Deus amado, mas nós queremos pedir perdão nesse momento em nome de Jesus. Perdão, meu Deus amado, pela nossa posição. Perdão, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, porque a nossa escolha, meu Deus amado, não é conforme aquilo que o Senhor deseja e quer. E é por isso que você pergunta, meu Deus amado, para nós até quando? E se essa pergunta tem soado na nossa mente e no nosso coração e a nossa consciência tem nos acusado, é verdade, eu tenho vivido assim, e essa pergunta se faz digna a mim, Deus me perdoe. Nesse exato momento eu quero me reconciliar com você. Nesse exato momento eu quero dizer, Deus chega, eu vou parar de olhar para os gigantes e para os desafios, as circunstâncias e a pressão dos nossos dias. E quero olhar para as tuas promessas, meu Deus amado, e para aquilo que o Senhor fez. Meu Deus amado, que a comunhão com cada um de nós seja restaurada. Meu Deus, e que a comunhão contigo seja restaurada em nome de Jesus. Que os nossos pecados sejam perdoados. E que nos levantemos, meu Deus amado, como Moisés e Arão, para dobrarmos o nosso joelho e orarmos mesmo por esse país e por essa nação. Ah, meu Deus amado, pelo brasileiro, por esse povo, e também para nos levantarmos como Josué e Calebes, dizendo em alta voz, se Deus se agradar de nós, com certeza nos dará a terra que prometeu. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Saiba de uma coisa, Deus fez promessas ao nosso respeito. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer cumprir. Não precisa ser com as próximas gerações. Deus nos perdoe se essa geração, meu Deus amado, tem endurecido o seu coração. Não precisa você deixar essa geração passar e levantar outra. Não, Senhor, nos perdoe. Mas eu profetizo sobre a tua vida. As promessas de Deus vão acontecer e se realizar na sua vida em nome de Jesus. Tão somente gasta os teus pensamentos pensando em como agradar a Deus. Tem discernimento de entender qual é a vontade de Deus. Em nome de Jesus, saiba que Ele vai fazer você entrar em tudo aquilo que Ele prometeu. Que a tua comunhão com Deus seja restaurada. Que a presença de Deus, o Espírito Santo em você seja avivada. Em nome de Jesus, seja restaurada. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que a paz de Deus seja sobre a tua casa e o teu coração. E todo pânico, depressão, medo, desesperança, angústia na alma, em nome daquilo que te oprime, os seus sentimentos e emoções, em nome de Jesus, vai embora, seja livre. A tua comunhão com Deus seja restaurada agora em nome de Jesus Cristo, porque você tão somente escolhe depositar a tua confiança e a tua esperança, não em números, mas em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu te amo. Tenho orado a Deus para que Deus levante essa igreja que é dele maravilhosa, para fazer o que lhe agrada, discernir os tempos que vivemos e lutar as guerras que Ele quer que a gente lute. Nós precisamos sim pegar na espada, mas não tenha medo dos gigantes. A nossa luta não é contra pessoas, você sabe, é contra o diabo e seus demônios. Mas se levante para amar a Deus acima de tudo. É essas espadas que nós temos que pegar. E o próximo como a nós mesmos. Se levante para agir com amor e com compaixão, um amor de atitude, de ação. Se levante para ser sal da terra e luz do mundo. Ame as pessoas, ame os irmãos da igreja e ame os de fora. Ame a todos. Ame os governadores, os prefeitos, os ministérios. Ame os médicos e os enfermeiros que estão lá na ponta da corda. Ame a tua casa e a tua família. Ame a vida. Ame a Deus acima de tudo. Ame a oração. Ame o jejum. Ame as escrituras. Ame. O amor é a coisa mais poderosa.
Imobilize-se. O telefone da igreja é 30 37 35 39. Vai ter coisas que você vai fazer individualmente, mas tem coisas que você vai ter que se unir a pessoas. Anote esse número. É o número da igreja, é o nosso WhatsApp. Inscreva-se lá e diga, olha, eu quero me mobilizar. Eu quero ser como Josué e Caleb. Eu quero fazer parte de tudo isso. Ligue para nós, pergunte o que vocês estão fazendo. Eu quero fazer parte. Em nome de Jesus. Eu te amo. Deus te abençoe muito. Muitas saudades. Daqui a pouco nós estaremos todos juntos. Mas se levar um pouquinho de tempo, ou um tempo maior, saiba, com essas atitudes e nesse alinhamento, nós estaremos mais fortes. Em nome de Jesus. Amém. Uma outra coisa importante que eu quero fazer agora é a parte das ofertas. Que Deus te abençoe, você que é dizimista e ofertante fiel da casa de Deus. As portas da igreja estão fechadas. Então eu preciso que você oferte e dizime. Essa é uma das lutas que nós temos que fazer. Não esqueça disso. Você vai ter aí nesse vídeo o Pix da igreja ou os dados bancários. Acesse. Devolva o seu dízimo. Oferte mesmo de forma generosa. Estamos em guerra. E em nome de Jesus, Deus de graça e de poder, abençoe a cada dizimista e ofertante da tua casa. Que as tuas promessas, o que você prometeu, meu Deus amado, meu Deus amado, ainda mais um tempo desse, meu Deus amado, de dificuldade. Como diz o salmista, nunca vi o justo mendigar o pão. E é isso que eu profetizo sobre aqueles que agirem de forma justas e corretas, andarem alinhados pela tua palavra. Não deixe, meu Deus amado, eles passarem vergonha e mendigarem o pão. Que nada lhes falte, mas a tua mão seja sobre eles poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amo muito vocês. Fiquem com Deus. De todos os pastores, um beijo a todos. Tchau, tchau.